Oi gente, tudo bem? Então, esse vídeo aqui ele está sendo feito para marcar a tentativa de uma nova fase aí no nosso canal, né? Eu tô com a intenção de melhorar assim a produção, mas para dar o fechamento assim desta fase antiga, então eu quero falar um pouquinho sobre a minha experiência no centro de mídias, né? Por que que eu fui para o centro de mídias e por que que eu saí do centro de mídias? Tá? Então a gente tem que lembrar que era um contexto de pandemia, né? E nesse contexto surgiu então a possibilidade, né? O Estado ele fez um processo seletivo onde você deveria mandar um vídeo, né? Uma videoaula, então onde você mandaria essa videoaula, né? E a partir daí você poderia ou não ser selecionado. E não houve muita procura, né, até porque havia de fato mais desvantagem do que vantagem ir para lá. Então, se você imaginar que eu estou no extremo da Zona Leste e os estúdios ficavam na Escola de Formação de Professores, que fica no extremo da Zona Oeste, ou pelo menos na Zona Oeste, não sei se é extremo, mas fica na Zona Oeste, eu tinha que atravessar a cidade de São Paulo, então ou eu pegava ônibus e trem e ônibus, ou eu ia de carro pegando bastante trânsito, porque mesmo no contexto de pandemia, a gente sabe, né, que algumas pessoas não tiveram a oportunidade de ficar no trabalho remoto. Quem estava no centro de mídias, por exemplo, não teve essa oportunidade. Mas era muito importante naquele momento fazer alguma coisa, né? E apesar das críticas, que eu acho que todas as críticas são bem-vindas, né? Que nós recebemos por parte de muitos dos nossos colegas professores, eu acho que foi válido o momento que eu lá estive, serviu de muito aprendizado, né? Você imaginar que você tem que preparar uma aula para centenas de milhares de pessoas assistirem e participarem ao vivo numa tomada só, a gente não tinha direito a fazer corte, voltar, era tudo de uma tomada só. Então acho que foi uma experiência muito legal para quem nunca tinha trabalhado com isso, né, com televisão, com estúdio, etc. Então eu achei que foi muito importante para a minha carreira e eu de fato espero ter contribuído, né, no momento que lá estive, para alguém, né, que estava naquela situação ali de estudo remoto. Eu espero ter contribuído para pelo menos uma pessoa. Se tiver contribuído, já terá sido cumprido o meu papel. Bom, e aí eu fui com esse intuito de ajudar mesmo, tá? Porque se a gente pensar assim, como eu já disse, não tinha vantagem, tá? Era muita desvantagem. Tanto questão de distância, como questão do salário que diminuiu. Eu estava no programa Ensino Integral, que o salário é um pouquinho maior, né? E aí, por que que então eu saí do centro de mídias? Então, se houve um momento que havia, né, essa necessidade de lá estar, também houve um momento que tudo começou a voltar para a escola e eu falei, bom, agora eu acho que é a hora da gente retornar, né? E eu fiquei, porque assim, eu já tinha expressado para minha chefia que eu estava tendo mais prejuízo, muito prejuízo indo até lá, e assim que fosse possível, né, assim começou a voltar aquela questão de revezamento, alguns estudantes estavam em casa, e depois na outra semana outros estudantes ficavam em casa e outros iam para a escola. A gente lembra que foi uma situação complicada, e aí, mas eu senti que era a hora de voltar para a escola. Só que eu não tinha mais escola para voltar, para quem não sabe, o programa Ensino Integral, né, ele é meio assim, você saiu, você é meio que banido, né? Mas talvez até por conta da situação do momento, a Secretaria de Educação abriu uma exceção e naquele ano não teve. Então aquela questão de ter que esperar 3 anos para tentar concorrer de novo. E aí eu consegui voltar para uma escola PEI, a escola que foi a minha primeira escola, que foi onde eu assumi meu cargo efetivo de professor e que também é a escola que eu fui aluno.
Então foi uma felicidade muito grande, uma escola do lado da minha casa, que dá para ir andando tranquilamente. E eu saí de lá por conta disso. Fiz grandes amigos lá, aprendi muito lá, lá tinha muita coisa boa, né? Mas infelizmente não era a minha realidade. Eu gosto mesmo de estar na sala de aula com os estudantes. Não é fácil, mas é muito gratificante, né? A gente sempre tem que buscar o que é melhor para a gente, e primeiro que é do lado da minha casa, então qualidade de vida. Segundo que a questão financeira é muito melhor, né? Você não está gastando com condução, não ter o estresse de pegar duas, três conduções, ou ter que pegar um trânsito. Às vezes eu pegava a Marginal Tietê, chegava a ficar 1 hora e 10 parado na Marginal. Então foi só por esse motivo que eu saí de lá. Era muito gostoso trabalhar lá, não saí com mágoa de ninguém, aprendi muito lá, né? Tenho boas recordações do centro de mídias e aprendi inclusive a melhorar as minhas aulas, os meus planejamentos de aula. Mas, porque lá no centro de mídias tem gente que acha que vinha alguma coisa pronta, né? A gente fazia tudo, desde as pesquisas, né, até montar a aula. A única coisa é que passava por algumas revisões para a gente não, de repente, assim, não usar alguns termos que não fossem bem aceitos, tá bom? Ou até porque, né, a linguagem evolui, tudo evolui, e às vezes a gente fica meio usando termos que acha que estão corretos e às vezes já estão ultrapassados. Então a gente tinha revisão tanto de conteúdo, tinha revisão também para ver questões de sensibilidade, né? E mais no mais a gente tinha liberdade total ali para fazer a aula da nossa forma, e era nós que fazíamos a aula. Então é isso, eu espero que, né, quem possa interessar entenda que o Centro de Mídias foi uma fase, né, foi um momento importante. A gente vê hoje que ele está passando por uma reestruturação, a gente não sabe para onde que ele vai, mas ele teve a sua importância histórica, né, no momento histórico que foi aquele momento terrível da pandemia. Tá bom? Bom, e aí eu espero trazer novos vídeos agora com assim, um pouquinho mais dinâmicos, né? Ainda sempre que der eu coloco algum recorte das minhas aulas lá no Centro de Mídias, mas agora eu vou tentar trazer uma variedade maior. Vocês viram aí que eu tenho vídeos sobre energia fotovoltaica, falar um pouquinho mais dessa questão de sustentabilidade também, tá bom? Se inscreve aí, dá o like, compartilha, contribui com a gente aí, tá? Que a gente quer começar a fazer algumas metas aí para ver se esse canal cresce. Né? Devagarinho a gente vai chegando lá. Um abraço do professor Joel. Tchau.